Estamos aqui mais uma vez com uma edição do programa Haroldo Lopes, aqui pela sua TV Relacionamento.com.br, e hoje eu estou aqui com uma pessoa que, além de ser meu amigo, eu considero como um dos maiores promotores desse país. Ele é promotor de justiça criminal do Fórum de Guarulhos. E como vocês todos acompanharam um caso de repercussão nacional, um caso que impressionou a todos nós, foi este promotor que eu vou apresentar, que conseguiu fazer justiça e dar uma sentença adequada para o caso Mércia Nakashima. Meu contato aqui, Dr. Rodrigo Merli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é uma honra tê-lo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, doutor Haroldo, e desde já agradeço aí as palavras. Sei que é fruto muito mais da nossa amizade do que propriamente do meu merecimento, mas de qualquer forma eu agradeço. Olha, gente, que ele é muito humilde, não é fruto da amizade não, é porque colocou mesmo, brigou, resolveu o caso Mércia Nakashima, que já é muito difícil de acontecer no Brasil, né? São tantos homicidas que acabam não cumprindo pena e são casos arquivados, como conseguiu ainda aumentar o período de prisão dele, não foi? Isso, inicialmente o Misael foi condenado a 20 anos de reclusão, isso no júri que nós fizemos lá em Guarulhos em 2013, e eu recorri na oportunidade, apesar de ter ficado contente com a decisão dos jurados, e achei a pena na época também fixada pelo juiz uma pena razoável, mas eu acreditei que tinha margem para uma majoração, então eu interpus o recurso em 2013 ainda. Esse recurso demorou bastante tempo para ser julgado, eu até fiquei com receio do Misael ser colocado na rua por conta dessa demora, né? A defesa dele já estava alegando inclusive excesso de prazo para o julgamento dessa apelação, e demorou aí cerca de 4 anos para o recurso ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e graças a Deus o tribunal não só manteve o júri popular, porque o Misael queria anular o júri, queria ser submetido a um novo julgamento, né? Subsidiariamente ele pedia a redução da pena, e eu, por outro lado, pedia que o tribunal reconhecesse a validade do júri e que aumentasse a pena. E a pena dele de 20 anos de reclusão conseguia aí um aumentozinho, nada muito significativo em termos de legislação brasileira, mas de 20 já foi para 22 anos e 8 meses. Isso significa na prática que o Misael, ao invés de sair em progressão de regime agora ano que vem, 2018, 2019, creio que pelo menos até 2020, 2021, ele ainda fique recluso lá em Tremembé, que é o local atual onde ele está detido. Pensei que ele estivesse aqui no Romão Gomes. Ele foi transferido porque parece que é uma pessoa bastante difícil, né? Aliás, não é novidade para nós, né? Ele conseguiu causar problema até no presídio militar Romão Gomes. O próprio diretor do presídio solicitou a transferência dele porque ele causava tumulto, era insubordinado, e aí acabaram transferindo ele lá para o chamado Presídio das Estrelas em Tremembé. Presídio das Estrelas. É onde está o Nardoni, tá todo mundo que é conhecido, está lá. Famoso, né? Tá lá, exatamente, ele é um dos. Eu estou conversando com o Dr. Rodrigo Merli, que é promotor de justiça criminal do Fórum de Guarulhos, e eu queria lhe fazer uma pergunta ao Dr. Rodrigo. É verdade, porque o Dr. Rodrigo tem todas as informações aí da Secretaria de Segurança, os dados de violência. É verdade que de cada 10 homicídios, cerca de 8, se falando de Brasil, ainda ficam sem solução? Isso procede? Procede, infelizmente procede. Na verdade, né, isso demonstra que realmente nós ainda somos o país da impunidade. Em termos nacionais, cerca de 92% dos crimes violentos, principalmente homicídios cometidos, 92% entram para a chamada cifra negra da criminalidade, nem viram processo, né? Não descobrimos autoria, ou então prescrevem, e só 8 a 10% realmente viram processos
e desses 8% que viram processos criminais, apenas de 3 a 4% é que redundam em alguma condenação. E por falar em impunidade, para você que está nos acompanhando aí de outros estados, aqui em São Paulo, questão de alguns dias, um garoto, se diz garoto, saiu alcoolizado em alta velocidade e pegou 2 transeuntes numa bicicleta, matando-os na hora. Na hora. E, pelo que eu estou sabendo, parece que pagou lá uma taxa e está aí solto para responder em liberdade. E o pior de tudo, que me parece que na maioria das vezes em que esses fatos, aliás, são recorrentes, é tido como homicídio culposo, ou seja, quando não houve intenção de matar. Eu não sei, eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Rodrigo, se o senhor concorda com isso como promotor, porque eu tenho a impressão que a partir do momento que o indivíduo que sai embriagado, primeiro que não deve ser a primeira vez que ele deve ter bebido na vida. E toda pessoa que já pegou um porre sabe o quanto que pode ter amnésia alcoólica, você perde os reflexos, colocando em risco a sua vida e a vida dos seus semelhantes. Não deveria ser um homicídio doloso e até qualificado por você saber que está alcoolizado e ainda colocando em risco a vida dos outros? Pois é, doutora. O Ministério Público, eu digo aqui em nome do Ministério Público de São Paulo, mas eu tenho certeza que a grande parte dos promotores do Brasil inteiro ainda deve enquadrar esse tipo de conduta como homicídio doloso, né? Pelo menos, se não com aquilo que a gente chama de dolo direto, né, onde a pessoa tem deliberadamente a intenção de matar, até acredito que não, mas é fato que, no mínimo, a figura do dolo eventual, que a gente chama de dolo eventual, que é aquela quando o sujeito, no mínimo, assume o risco de produzir este resultado, né? A maioria dos meus colegas, pelo menos dos meus mais próximos, eu tenho ciência que denunciam, sim, agentes desse tipo de comportamento nessa modalidade dolosa, mas é fato que, por conta da nossa legislação brasileira, nós ainda enfrentamos algumas dificuldades de emplacar esse tipo de interpretação, de entendimento, porque existe um dispositivo expresso no Código de Trânsito Brasileiro que ele sugere que condutas como essas, né, por exemplo, disputa de racha, direção estando alcoolizado, embriagado, esse artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que aliás é o artigo 291, ele sugere que esse tipo de conduta é uma conduta culposa, que merece sim uma reprovação maior, né, uma pena mais elevada, mas que ainda assim seria um crime culposo. Na minha modesta avaliação, o que nós precisaríamos? Para a gente evitar esse tipo de celeuma e de debate jurídico, que isso é infindável, né? Eu acho que está na hora do legislador fazer uma lei, ainda que queira entender que é uma conduta culposa, mas crimes desta natureza, com estas circunstâncias, ou disputando racha, ou estando embriagado, né, pode até considerar um crime culposo, mas, por exemplo, um crime culposo onde a culpa seja gravíssima, a gente modular os graus de culpa. Culpa leve, culpa grave, culpa gravíssima. E esse tipo de conduta, obviamente, seria uma situação de uma culpa gravíssima, com uma pena, pelo menos razoável. Porque hoje um crime culposo de trânsito, a pena é ridícula. O cidadão não vai nem preso. Salvo o melhor juízo, a pena é de 2 a 4 anos, né? Então, quer dizer, ele pode, ainda condenado, ele responder, ter uma pena em regime aberto, ou até prestação de serviço à comunidade, não passa um segundo na cadeia. Agora, como é que o doutor Rodrigo vê a postura de alguns países, a exemplo da Inglaterra, que um garoto de 10, 11, 12 anos, ele comete um crime e levado diante do juiz, se o juiz percebe que é uma pessoa com 10, 12 anos
e que tem ciência do que fez, da gravidade do que fez, ele recebe uma pena e vai para lugar igual a adultos. Primeiro, isso procede, né? Ocorre mesmo. Sim. Qual a sua opinião? Porque muitas pessoas aí defendem, outros acham um absurdo a redução da maioridade, porque o indivíduo não sabe ainda direito que é certo e que é errado, mas se recusa a fazer o bafômetro, né? Sabe-se que ele pode recusar fazer o bafômetro. Se pode recusar fazer o bafômetro e também tem condição de votar, acho que também tem condição de responder pelas suas atitudes. Então, eu sei que a Inglaterra, a partir de 10 anos, em alguns estados dos Estados Unidos também, a partir de 12, 13 anos, o indivíduo vai, e se for tido como um indivíduo saudável, ou seja, saudável entre aspas, sabia o que estava fazendo, vai ser detido como um adulto. Qual a sua opinião a respeito? Então, doutor, eu costumo me manifestar sobre esse assunto utilizando, inclusive, um dos argumentos que o senhor já mencionou. Eu acho que o sistema legal vigente no Brasil, primeira coisa, ele precisa ser coerente. E, atualmente, a gente tem uma incoerência gritante. É como o senhor disse, se o cidadão de 16 anos tem condições de votar para presidente da República, né? Se ele tem condições, a lei presume que ele tem consciência, não é consciência para qualquer coisa, ele tem consciência política. Ele está apto, de acordo com a Constituição, a participar da formação da vontade política do Estado. Isso não é qualquer coisa. Se o cidadão, a mesma legislação brasileira, permite que um cidadão de 16 anos possa trabalhar com registro em carteira, portanto, ele tem condições de assumir todos os deveres inerentes a um trabalho ou a uma profissão. Se a mesma legislação brasileira permite que uma pessoa com 16 anos possa casar, constituir família, né, ela tem, então, condições de ser chefe de família, de assumir todas as obrigações inerentes, né, a pai de família, né, ao chefe de uma família, ou ainda que não seja chefe da família, dividir essas responsabilidades com a esposa, etc. E tal. Então, por um lado, nós temos um sistema que reconhece consciência para tudo isso, mas, por outro lado, considera essa mesma pessoa, com essa mesma idade, incapaz de saber o que está fazendo. Quer dizer, é algo completamente ilógico, incongruente. Para mim, no mínimo, por uma questão de coerência, a maioridade penal deveria ser fixada em, no mínimo, 16 anos. Agora, todo mundo é contra? Não é o que quer? Então, tudo bem. Então, vamos mudar as outras legislações para que a gente tenha um sistema harmônico. Agora, não dá. Para uma coisa, o de 16 anos tem condições e consciência, e para responder por um crime não tem. Inclusive, quer dizer, isso aqui é ridículo. É por isso que ninguém leva a sério o nosso país. E não é para levar mesmo. Eu gostaria que até o senhor confirmasse, porque o Dr. Rodrigo está aí para as últimas informações a respeito do mapa da violência no Brasil. Mas, até onde eu sei, o índice de mortalidade infantil diminuiu. E o índice de mortalidade na terceira idade também vem diminuindo. Lógico que eu estou falando em proporção relativa. Mas, na faixa dos 15 aos 24 anos, é onde mais se mata e morre aqui no Brasil. E a primeira causa seria homicídio, segundo, acidentes de trânsito e terceiro, suicídio. Mas já essas duas primeiras, homicídio e suicídio, acho que já endossa tudo que o doutor acabou de falar, né? Eu acho que se nós tivéssemos leis realmente mais severas, nós não teríamos aí tanto menor que, inclusive, quando mata, já até justifica, sou de menor. Não sabe nem falar, mas sabe matar. Eu sou de menor. Os últimos dados, eles informam o seguinte, que pelo menos 10% dos crimes cometidos em território nacional são praticados exclusivamente por menores de 18 anos. Muita gente pode falar, mas só 10%? Ou só 10%? A gente tem 60 mil homicídios por ano no Brasil. Né? Se pegar 10% disso, dá 6 mil homicídios praticados por menores.
E de cada 10 crimes praticados em território nacional, 7, ou seja, 70%, tem participação de um menor junto com um maior. Né? E nós sabemos, então quer dizer, é um dado espantoso. Então é óbvio que os menores eles estão praticando cada vez mais crimes e é óbvio que os maiores estão cada vez mais aliciando os menores para praticar crimes com eles, né, ou a mando deles. Até porque os menores sabem, como o senhor bem falou, que no máximo eles podem ficar internados numa fundação, né, na Fundação Casa aqui em São Paulo, por um prazo máximo de 3 anos. Sendo que a experiência mostra que é muito difícil, por pior que seja o crime praticado, que o menor fique até 3 anos internado. A média no estado de São Paulo é 7, 8 meses. Até porque, infelizmente, isso é fato, existe uma pressão por parte dos governos estaduais, de todos os estados da federação, e em São Paulo também, uma pressão sobre as equipes multidisciplinares para liberarem, né, o menor o quanto antes, para liberar a vaga, porque não tem vaga para todo mundo. Então o cidadão pratica os piores atos infracionais e no máximo vai ficar 6, 7, 8 meses internado, se ficar, porque também só pode ficar internado de acordo com a legislação brasileira se cometer crimes violentos. Hoje em dia o menor não fica internado na Fundação Casa aqui em São Paulo nem por tráfico de drogas, porque o STJ já pacificou o entendimento de que tráfico de drogas não é crime praticado com violência ou grave ameaça, e, portanto não cabe internação de adolescente por tráfico. Eu estou conversando com o promotor de Justiça Criminal aqui do Fórum de Guarulhos, Dr. Rodrigo Merli. E, Dr. Rodrigo, eu gostaria de ouvir também a sua opinião, porque, inclusive me corrija, porque eu não tenho esses mesmos dados que o doutor tem, de que mais da metade da população carcerária seriam pessoas envolvidas com drogas, com o narcotráfico e talvez colocadas com pessoas erradas, com pessoas que cometeram erros hediondos e que a maioria desses detentos, inclusive as detentas, as mulheres, a grande maioria também, tudo por envolvimento aí praticamente com drogas, que seriam pessoas que, se realmente nós tivéssemos um serviço social decente, digno no município, no estado, na nação, muitos dessas pessoas que estão detidas poderiam ser recuperadas, mas ao permanecerem, né, numa cela, às vezes com bandidos de alta periculosidade, quando saem sim muito mais escoladas no crime do que quando entraram. E fora que me parece que muitas já cumpriram as suas penas e ainda não receberam o alvará de soltura. Tudo isso não aumenta a violência? Doutor, eu na verdade eu sou, vamos dizer assim, eu faço contraponto um pouco nessa questão, né? Porque assim, em primeiro lugar, ao contrário do que se propaga por aí, né, de que tem muita gente que furtou uma galinha e um frango, está preso no regime fechado. Mentira! Né? Eu estou há 15 anos no Ministério Público, há 15 anos atuando na área criminal, já fui promotor de justiça de execução criminal, ou seja, eu fazia visitas mensais em estabelecimentos prisionais, e o que eu observo, e sempre observei, é que no Brasil só é preso quem quer dizer, tem que fazer muita força para ser preso nesse país. Preso mesmo em regime fechado, nós só temos assaltantes, homicidas, estupradores e traficantes, e como eu já disse, o traficante agora está recebendo um tratamento extremamente benevolente e nem ficando preso mais está. Então a gente tem nas cadeias homicidas, estupradores, assaltantes e obviamente reincidentes, né? Que também nós vamos fazer o que com reincidente? Vamos botar na rua de novo? Não dá. Então essa história de que tem cidadão que cometeu um crimezinho e está lá junto com o perigosão, não é bem assim. Nós temos
na nossa legislação brasileira, 50% dos crimes previstos na legislação, eles são passíveis daquela chamada transação penal. Tem uma pena máxima de até 2 anos, o cidadão nem processo ele vai responder. Ele paga lá a cesta básica, presta um serviço à comunidade, acabou. Outros 25% dos crimes previstos na legislação, o cidadão tem direito à chamada suspensão condicional do processo. São os crimes cuja pena mínima é de 1 ano ou menos. Também não tem processo, ele fica 2 anos cumprindo algumas condições. Se ele cumprir direitinho, comparecer todo o mesmo fórum, assinar uma carteirinha, está livre. Agora, só aí a gente já tem 75% dos crimes previstos passíveis com esse tipo de punição. Fora ainda os que têm direito à suspensão condicional da pena, ao regime aberto, à prestação de serviço à comunidade, ou seja, preso mesmo no Brasil, na minha avaliação, claro, respeitadas as opiniões em sentido contrário, né? Mas preso mesmo, nós temos quem tem que estar preso. Ou será que assaltante não tem que ficar preso? Estuprador não tem que ficar preso? Homicida não tem que ficar preso? Gostei daquele seu termo, quando o Dr. Rodrigo disse, só quem faz muito esforço mesmo é que vai preso. Eu vou deixar uma pergunta, e daqui a pouco o Dr. Rodrigo Merger vai responder. Como é que o senhor vê, a situação não está mudando um pouco, porque tem muita gente que não tem fórum privilegiado e está em cana, falando português correto. Tinha muita gente lá de terno e gravata em Brasília e que agora está atrás das grades. Alguma coisa vem acontecendo no Brasil em termos de vamos colocar qualquer tipo de bandido na cadeia, mas o Dr. Rodrigo Merger já responde já para todos nós, porque nós vamos a um breve intervalo e preste bem atenção nesse recado. Olá, meus amigos, eu quero falar com você. Você mora em condomínio vertical, condomínio horizontal? Você se preocupa com a sua segurança? Hoje eu estou aqui com o Fábio Fagosi, que ele vai dar um recado para você. Preste atenção. É isso aí. Hoje, você para ter mais segurança no seu condomínio, condomínios pequenos, vamos colocar 40, 50 apartamentos, você tem que colocar o VIU, Virtual Humane. É um controle de acesso totalmente remoto, onde os porteiros não se encontram no local, eles estão numa central remota controlando o seu condomínio. Que maravilha. Isso dá muito mais segurança. Porque hoje o que acontece? Se um bandido vai assaltar um condomínio, e ele prefere assaltar um condomínio porque tem muitas residências, muitas casas, uma em cima da outra no condomínio, quando ele adentra no condomínio, ele rende quem? Ele vai render o porteiro. Rendeu o porteiro, ele já assalta logo 40, 50 lares de uma vez só. Agora, render uma máquina, render uma central é diferente. Fica muito mais difícil, né? Porque uma central remota com vários controles, filmagem, câmeras, protocolos de comunicação, supervisão constante dos nossos operadores, porque ainda mesmo assim existe um operador remoto numa portaria remota. Ela só não está no local, mas ela está na distância. E é verdade que os proprietários têm uma redução de 70% com a folha da portaria? Impressionante. Você consegue em 10 anos economizar mais de R$1.200.000 com portaria virtual remota. Você aumenta a segurança, a agilidade no processo de entrada do seu visitante no condomínio, porque muitas das vezes com o nosso sistema virtual, temos portaria virtual e remota, ele já recebe uma senha de acesso que é liberada pelo morador. Ele chegando no condomínio com o horário pré-agendado, já digita a senha, o sistema libera as portas desse visitante. Olha, digitou a senha expira, não serve mais para nada. Mesmo se tiver alguém observando sua senha por trás, não vai ter acesso, porque a senha expira e o sistema inclusive liga para o morador, dizendo que sua visita acabou de chegar. E temos sistema também de delivery. Você vai de uma pizza. Então você está tirando o pedido, o pessoal está tirando o pedido, e nesse momento gerado no seu sistema, no seu tablet, no seu celular, uma senha de acesso, de contato, na verdade, que você passa para quem está tirando o pedido. O motoqueiro, o motoboy chegou, digitou a senha, o sistema não permite que abra seu portão do condomínio, mas ele avisa o morador que sua encomenda já está lá embaixo. Olha aí que maravilha. Você mora num condomínio horizontal ou vertical, você viu a aula aqui que o Fábio deu? Total segurança. Fábio, o telefone para contato para que o pessoal possa pegar mais informações e usar o seu produto. 3995-6200. Viu? Rua da Gávea 777 é a nossa central de atendimento. Inclusive temos algumas centrais espalhadas em São Paulo.
Porque mesmo uma central de atendimento, ela está passível, inclusive, de uma invasão. E o telefone daí, está aparecendo aí embaixo aí no seu vídeo, e nós vamos repetir mais uma vez o seu telefone para contato com a Viu. Central de atendimento 3995-6200 e temos várias centrais espalhadas em São Paulo. E você pode marcar lá com a Viu, porque eles têm um showroom e você vai aproveitar um cafezinho daqui. Viu, à sua disposição, garantia para você que mora num condomínio vertical ou horizontal. Aguardo sua visita também. Então, gente, voltando aqui com a pergunta que eu deixei para o promotor de Justiça Criminal, Dr. Rodrigo Merli, que disse que só vai para a cadeia hoje quem faz muito esforço. E eu, pelo menos, em todos esses anos já vividos, tenho ficado um pouco surpreso como é que algumas pessoas que perderam o fórum privilegiado realmente aliás, fizeram todo o esforço para não ir para a cadeia e foram e estão detidos, né? Me parece que tem ainda um, dois, bem, que estão com o pé ali dentro, mas ainda não conseguimos colocar atrás das grades, né? O Brasil está começando a fazer justiça. Como é que o senhor vê o caso desses antigos ex-parlamentares que não têm mais o fórum e estão detidos cumprindo penas e penas severas? Graças a Deus, parece que alguma coisa mudou, ou pelo menos, né, está mudando. Agora, é preciso lembrar, né, e por isso que eu fiz essa afirmação anterior, de que no Brasil você precisa fazer muito esforço para ir para a cadeia, né, eu mantenho essa minha afirmação, até porque eu tenho um dado estatístico e relacionado diretamente aos casos de crimes de colarinho branco, né? Aliás, tem um livro sensacional de um procurador de justiça de Minas Gerais, o nome dele é Marcelo Cunha Araújo, e ele tem um livro que o título é mais ou menos isso que eu disse. O título Brasil só é preso quem quiser, né? E na análise deste livro, ele faz uma análise praticamente dos crimes de colarinho branco e demonstra estatisticamente que, infelizmente, na nossa história, é muito difícil a gente punir esse tipo de criminoso. Só para todos terem uma noção, a gente, segundo algumas pesquisas, algumas fontes, o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo, né? Existem outras fontes que essa colocação difere um pouco, mas neste livro ele coloca isso, e cita a fonte, agora não me recordo de cabeça, mas nós seríamos o quarto país mais corrupto do mundo. E sabe quantas pessoas nós temos presas no Brasil por corrupção? 0,01% da população carcerária nacional. Então, como é que a gente pode ser, né, o quarto país mais corrupto e ter tão pouca gente presa por esses crimes de colarinho branco? E segundo isso demonstra realmente a impunidade. Essa injustiça, essa impunidade e essa desigualdade social que o país tem seriam responsáveis diretamente pelo país violento que nos tornamos. E por falar em violência, já que estamos nos aproximando aí do final do programa, eu gostaria que o doutor também fizesse um comentário que eu vi esses dias na imprensa de que a Lei Maria da Penha não estaria dando o resultado tão esperado e que nós ainda temos um número alto, um percentual alto que o doutor deve estar a par aí, e pode até passar para todos que estão nos acompanhando, do número de mulheres que ainda são violentadas e mortas no Brasil. Nós somos o sétimo país mais violento do mundo, só para se ter uma noção. Nós temos 3% da população mundial e nós temos 11% dos homicídios do planeta Terra inteiro, né? Nós temos, como eu já disse, 60 mil mortos por ano, só para ter um parâmetro. Isso é o equivalente a 3 vezes a guerra do Iraque, isso é o mesmo que a Revolução Francesa matou em 10 anos, e isso é o mesmo que matam todos os grupos terroristas espalhados pelo mundo. O Estado Islâmico, o Boko Haram e o Talibã juntos mataram a mesma coisa em 2 anos
que o Brasil mata em um ano só. E com relação às mulheres, não é diferente, né? O Brasil lidera o ranking dos países com maiores vítimas mulheres, assim como lidera o ranking, muitas vezes, de diversos outros tipos de vítimas, né? Só que eu acho que a Lei Maria da Penha, claro, ela veio para proteger as mulheres, tivemos alterações posteriores, inclusive com a inclusão do feminicídio também, como crime de homicídio e hediondo, mas afeto restritamente a Lei Maria da Penha, eu acho que ela tem medidas processuais bastante gravosas, mas no final a sanção do cidadão é diminuta. A sanção da lesão corporal, né, mesmo no ambiente doméstico, a violência doméstica, o cidadão ele vai ser condenado, se primário, de bons antecedentes, que a maioria dos réus geralmente pelo menos nesse tipo de crime. A sanção máxima desse sujeito não vai extrapolar 2 anos de prisão. Ou seja, ele vai continuar em regime aberto, ou então ele vai ter uma suspensão condicional da pena, ele vai cumprir algumas condições por 2 anos e vai ficar em liberdade. E eu acho que a sensação transmitida ao final é de, na verdade, uma insuficiência de punição, o que vai estimular o cidadão a delinquir novamente, inclusive contra a sua própria esposa no seio familiar. Eu gostaria de dar um recado agora para você, um recadinho que eu tenho certeza que todos gostam. Você não gosta de viajar? Eu também gosto de viajar. E quantas vezes nós nos programamos para irmos para uma determinada localidade e voltarmos no mesmo dia, e quando percebemos não vai dar para que isso ocorra. Aí você coloca a mão no bolso e você diz assim: meu Deus do céu, eu não estou com tanto dinheiro suficiente para me hospedar. Gente, esse problema inédito no Brasil está resolvido. Grave bem aí, anote aí, www.quemmequer.com.br. Você, acessando esse portal, você vai dizer em que cidade você está e quanto você pode pagar por uma diária. Olha que maravilha. Você chega e fala: olha, eu só tenho 150, estou eu e mais 2 pessoas e queremos nos hospedar. Então o que acontece? O sinal é transmitido para todos os hotéis da região e daqui a alguns minutos você começa a receber pelo seu tablet, pelo seu celular, você começa a receber quais os hotéis que aceitam a sua proposta de quanto você tiver no seu bolso. Olha só que maravilha. Então você tem que ter isso aí guardadinho com você, pegar maiores informações, que é www.quemmequer.com.br, em que você dá o preço da sua diária e muitas vezes num hotel até de 4, 5 estrelas. Não esqueça disso. Doutor, rapidamente, só para nós finalizarmos, pode passar os dados estatísticos da violência no Brasil? Eu já passou quase todos, ou mais algumas coisas que seria interessante o doutor colocar? Eu acho que em termos de dados da violência, né, eu disse, o Brasil é o 7º país mais violento do mundo. Aqui, por incrível que pareça, é mais tranquilo viver no Iraque do que viver aqui. Então, se você está pensando em morar no Iraque, vá tranquilamente, que a chance de morrer lá é 3 vezes menor do que morrer aqui no Brasil. Né? Triste, né? É efetivamente muito triste. Nós temos aí, como eu já disse, acho que esse dado eu não dei, né? Das 30 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Brasil. E apesar desse índice alarmante, e outro dia nós tivemos aí aquele ataque efetivamente horroroso, né? Pavoroso lá nos Estados Unidos, daquele atirador maluco, matou mais de 50 pessoas. Claro que é para causar efetivamente algo repugnante, não só na comunidade americana, mas também em todo o mundo, mas parece que passa desapercebido. No Brasil, ataques como aqueles acontecem todos os dias, só que não morrem 50 pessoas por dia. No Brasil é como se tivesse diariamente 3 ataques iguais àqueles. E eu não vejo uma discussão séria no Brasil, no nosso parlamento, né, nos nossos governos, para efetivamente diminuir esse número de vítimas, porque é vergonhoso para nós termos 60 mil mortos por ano num Brasil onde não existe guerra
declarada. É vergonhoso. Os 40 mil desaparecidos, né? Pois é. E desses 40 mil desaparecidos, quantos que também já não estão mortos, né? Então esse índice, esse percentual deve ser até maior, né? E é vergonhoso a gente saber que a gente tem intimamente relacionado com esses crimes violentos, principalmente de homicídio, o que nós temos, né, por detrás disso? Invariavelmente, a questão da droga, a questão, né, da maconha, da cocaína, do crack. E do próprio álcool também. Exato. E qual é o tratamento que a gente tem em relação a isso tudo? Dos 23 mil quilômetros de fronteira que o Brasil tem, 17 mil não tem ninguém. Entra a arma, entra a droga, e pior ainda é ter que assistir uma discussão nacional do governo, do próprio STF, tentando liberar, legalizar, pelo menos, o uso de entorpecentes. É o que eu chamo de democídio. Aliás, essa expressão não é minha, são de colegas meus lá do Rio Grande do Sul, Diego Pesce e Leonardo Giardin. E eles dizem, o que é democídio? É o genocídio do próprio povo praticado pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Droga sempre foi instrumento de destruição. A droga existe para destruir as pessoas. Na antiga União Soviética, na China, décadas atrás, né, na época da Guerra Fria, qual era a estratégia de guerra deles? Disseminar a droga no Ocidente, disseminar o uso da droga nos Estados Unidos, principalmente, para destruir os filhos da burguesia. Portanto, é um instrumento de destruição. E o nosso próprio Estado quer liberar, ou seja, ele quer dar um instrumento de destruição e, ao mesmo tempo, quer tirar um instrumento de defesa, que é qual? O armamento da pessoa honesta e trabalhadora. Só bandido pode andar armado, cidadão honesto. Se deixar, ele nos atualiza de tudo. Nós já estouramos aí o tempo do programa, mas assim, bem rapidinho, em 2 palavras. Perguntas que nunca fizeram, acho que para o doutor, pelo menos em todos os debates que eu participei, eu nunca vi. Rodrigo por Rodrigo. Autêntico. Deus. A razão maior da minha vida. Família, casamento. Tudo de bom. Gente, eu conversei, foi um prazer imenso, gostaria de conversar muito mais com esse homem culto, esse grande promotor de justiça criminal do Fórum de Guarulhos, companheirão, e eu prometo que ele volta em mais uma edição do programa Haroldo Lopes, aqui pela sua TV Relacionamento. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Espero poder contar com os seus ensinamentos e apontamentos mais vezes aqui no nosso programa. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e até a próxima edição.